profetiza a respeito de alguma situação, mas eu quero dizer para você que não. O coração de profeta, ele sente as coisas de Deus, aleluia, e ele sofre pelas coisas de Deus, pelas coisas do Senhor. Quando nós pensamos em fazer o acampamento, eu quero dizer para os irmãos, não é porque eu gosto de acampamento. A grande verdade é que Jesus, ele vivia em acampamento com seus discípulos. A palavra do Senhor, ele diz isso. Ele ia para o monte, ele se ausentava às vezes com 2 ou 3 deles, para estar orando, para estar buscando ao Senhor. Mas justamente neste acampamento, quando nós falamos de acampamento, nós pensamos em carnaval, seria um momento que eu não gostaria de me ausentar do bairro, que eu não gostaria de sair daqui. Então por que nós estaremos fazendo o acampamento? Qual é a minha visão? Porque eu discordo? Não. Eu já disse aos irmãos que eu concordo. Mas na minha cabeça, eu entendo que nos momentos de maior derrota, nos momentos de maior pecado, nos momentos de maior manifestação diabólica na vida de uma nação, o desejo de Deus e a vontade de Deus era que o profeta, era que a igreja, era que Israel, era que os seus escolhidos estivessem vivendo ali, para que através de ser sal da terra, para que através de ser luz do mundo, ele pudesse salvar, ele pudesse transformar aquela sociedade de então. O problema, amados, de sairmos num acampamento é a ideia de nós deixarmos então aqui, os bairros à mercê da mão do diabo. E nós vemos então as escolas de samba, nós percebemos ali até lá no Jaraguá, durante a semana inteira, e a Bíblia fala que os filhos das trevas, eles são mais atentos do que os filhos da luz. Eles fecham ali, eles ensaiam. Esses dias eu passando de carro, eu vi um monte de adolescentes, eu vi um monte de jovens tocando tamborim. Eu digo para os irmãos que eu parei o carro um pouco ali no acostamento, na calçada, e eu fiquei olhando, e eu falei: Senhor, quem me dera, o Senhor dá essa gana, o Senhor nos dá essa força, que muitas vezes nós vemos os filhos da treva ensinando crianças a tocar, ensinando meninas a dançar e a rebolar na frente de uma babá. E este é a minha grande tristeza, porque na minha cabeça é como se a igreja saísse do seu lugar e ela dissesse então a Satanás, ou ela dissesse então aos poderes das trevas: olha, vocês agora tomam conta da cidade, porque nós vamos sair, nós vamos no retiro, nós vamos ficar fora, então vocês podem então dominar. Esse é o grande problema. Prestem atenção aqui, irmãos. E essa é a grande dificuldade. Mas, pastor Geraldo, então por que a igreja como igreja vai sair num acampamento? Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que tudo tem um tempo diante de Deus. Amém? Tudo tem um tempo. Há tempo de plantar e há tempo de colher. E muito mais também pensando nos nossos jovens e nos nossos adolescentes. Porque pasmem vocês, eu recebo no meu espírito. E talvez se nós não fizéssemos isso, talvez alguns deles estivessem participando aí fora. Eu recebo isso no meu espírito. E quando o Senhor ele colocou esse peso no meu coração, eu falei: Senhor, o Senhor quer falar a respeito da juventude, o Senhor não quer falar, mas eu quero muito mais falar com a igreja e muito mais falar com os pais. Por isso eu intitulei Drama da Juventude, e eu baseei toda a minha meditação, todo o arraso que o Espírito Santo me deu em Daniel, mas não precisa abrir ainda, amados. Por que em Daniel? Porque quando eu olho para Daniel, eu vejo, amados, queria a sua atenção, que Daniel ele tinha entre 12 e 16 anos de idade, quando ocorreu o exílio babilônico. Daniel ele tinha entre 12 a 16 anos. Depois a Bíblia fala que ele passa praticamente por 3 ou 4 reinados. Mas ele, quando foi tirado da sua terra, quando ele foi tirado da sua parentela,
essa a idade que Deus tem falado ao meu coração. E se você imagina que Deus não está olhando para você, se você imagina que Deus ele virou o rosto, eu vou dizer que não, porque Deus ele tem se preocupado. Amém, glória a Deus. E quando eu pensei sobre isso, amados, me veio um pensamento assim: como um garoto dessa idade, fora da sua nação, fora do seu contexto cultural, longe da sua família, conseguiu-se manter-se íntegro. Como pode um garoto dessa idade, um menino dessa idade, na fase que se dá a formação do seu caráter, na fase final da formação de sua personalidade, na fase de sua reestruturação psíquica, sendo pressionado por todos os lados, sendo pressionado pelos valores de Babilônia? Eu já falei aqui que Babilônia foi um dos impérios que mais ofereceu medo ao povo de Israel, porque enquanto os outros matavam, esses não matavam, esses diziam aos jovens de 12 a 16 anos, ou aos jovens de 10 a 18 anos assim: olha, venha para a nossa cultura, participe da nossa cultura, seja feliz com a nossa cultura. E isso trouxe um peso muito grande, porque agora os jovens já não estavam morrendo pela causa do Deus de fé, pela causa do Deus Todo-Poderoso. Agora os jovens encontraram uma cultura que o aceitava e aparentemente o recebia, e começaram a importar, e começaram a trazer para dentro de si, e através deles para dentro da igreja existente, se podemos chamar o Velho Testamento de igreja, a cultura de que estava lá fora. Mas a Bíblia diz que Daniel, com 12 a 16 anos, como eu já disse aqui, no período de maior formação da sua vida, num período muito difícil, de muita pressão, Daniel, ele conseguiu manter-se firme, ele conseguiu manter-se afastado das orgias do mundo, ele conseguiu manter a sua fé em Deus, a sua alegria no Senhor. E sabe, Aline, quando eu olhei para este livro, quando eu olhei para esta palavra, eu falei: Senhor, e não há na nossa geração um tempo mais difícil para esses meninos e meninas do que esse tempo que nós estamos vivendo. O Senhor me manda abrir a boca de uma forma profética que este pilão entre 12 até 18 anos é o pilão que Satanás ele mais tem trabalhado através das músicas, através da internet, através de várias situações. E é por isso que Deus troveja aqui nesta noite em nome de Jesus, porque o Senhor tem chamado a igreja para fazer diferença no meio, aleluia. Mas muito mais do que isso, o Senhor ele pergunta: como iremos nós a eles? Se a igreja mesmo tem sofrido nessa geração o fracasso de ver uma geração de meninos e meninas alheios às coisas de Deus, alheios às coisas do Senhor, alheios às coisas do Senhor. Eu falei: Senhor, como foi que Daniel ele se manteve firme? E na verdade, a gente não consegue encontrar muitos detalhes, porque a Bíblia não fala profundamente a respeito de quem era esse pai de Daniel. Mas uma coisa eu encontrei que para mim foi a resposta para uma mudança de atitude, a uma mudança de mentalidade, de metanoia, uma transformação que Deus ele deseja fazer, que não é fácil, porque as igrejas hoje elas lidam com o louvor, com levantar a mão, mas o drama ele é vivenciado dentro da casa, ele é vivenciado dentro da família, ele é vivenciado dentro da escola, porque mesmo numa escola como é chamada Escola Batista hoje, nós vemos os nossos jovens e as nossas crianças se perdendo mesmo lá dentro, e Deus então ele tem um clamor, e a